Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é um jovem empreendedor chamado Josué Semprébon, 31 anos, dono de 2 restaurantes e 1 supermercado. Prazer em tê-lo no programa, José. Boa noite, Miron Neto, boa noite aos espectadores. É uma honra, é um prazer estar aqui no seu programa, que eu tanto admiro e que fala tanto das coisas de Gramado, da nossa bela Gramado. Obrigado. Josué, como começou a tua trajetória profissional? Com quantos anos você começou a trabalhar? Onde até chegar a empresário? Bom, Miron, eu comecei a minha história com 14 anos, carregando mala no Hotel Serra Azul. E ali eu comecei, as malas eram maior que eu. Comecei trabalhando ali no Serra Azul dos 14 aos 18, passei de mensageiro para recepcionista, depois para o controle. E com 18 anos eu recebi uma proposta de trabalhar no Hotel Serrano. Naquela época já era da CVC, do seu Guilherme Paulos. E então eu fui para GJP, lá no Serrano. Comecei trabalhando como controlista. E ao longo do tempo fui indo para supervisor de controle. E ali eu fiz a melhor faculdade que eu poderia ter, que foi na prática, no bom atendimento, que foi nos treinamentos que a gente recebia, essa história que me incorporou ali, né, que me deu toda uma estrutura, todo um conhecimento. E as coisas mudaram ao longo do tempo, sendo uma empresa muito grande do grupo GJP, e houve muitos desligamentos, trocou toda a direção, e eu saí em meados ali de 2011. E aí eu decidi que eu não queria mais ser funcionário, vamos dizer assim. Devido a muitas pessoas diferentes, todo instante, uma rotatividade, eu disse, agora eu vou montar um negócio para eu mesmo ser meu chefe. E aí eu resolvi abrir, no começo, como um bar. E aí surgiu a história do Aquece, lá no ponto, na Avenida Central, na esquina com a Cássia Negra. Em 2011, eu resolvi abrir um bar para fazer um Aquece. Na época tinha o Botequim Santana do lado, que fazia o maior sucesso nas noites de sexta-feira. Do outro lado tinha o Bill Bar, que fazia muito sucesso no sábado, nas terça light dos hoteleiros. Então ali eu formei uma espécie de esquenta antes do pessoal ir para a balada. Então o pessoal vinha, jogava uma sinuca, tomava um chopp, uma cerveja, tinha uma musiquinha ao vivo de violão e logo depois o pessoal partia para a balada, como se diz. E você começou com um bar da noite. E aí depois a noite foi diminuindo de tamanho, hoje não tem mais nem o Botequim Santana, nem o Bill Bar. E como é que surgiu a ideia de fazer um restaurante, o Aquece, que é um fenômeno popular em Gramado? Então foi justamente pela necessidade. Então a gente viu as redes sociais crescendo muito e aí o pessoal também deixando um pouco de sair na noite, conhecendo pessoas pela internet. Isso tudo foi paralisando. E aí com essa necessidade a gente vamos inovar, vamos fazer algo mais em conta, algo popular. E aí surgiu os nossos pratos, o nosso X, começamos a elaborar esses pratos, que graças a Deus virou um sucesso, tanto para o gramadense que está trabalhando, que está passando por ali, como também para o turista. No ano passado você inaugurou um novo Aquece ali na Rótula das Bandeiras, um espaço um pouco mais próximo do centro. Como vem sendo a receptividade do segundo restaurante, sendo que ele tem preço popular? Ali surgiu a oportunidade, num ponto muito tradicional de Gramado, onde tinha uma das primeiras lojas da Praver de chocolate, naquela esquina, bem de frente à Rótula das Bandeiras. E já fez 2 anos ali, em outubro, e tem sido o maior sucesso. Tem sido muito melhor do que eu e a minha esposa imaginávamos, né? Se tornou algo fantástico na entrada da cidade, com uma boa visibilidade, e ali está, graças a Deus, sempre cheio. Outro empreendimento que ele inaugurou, olha só, apenas 31 anos, vindo de uma família humilde, pai marceneiro, mãe dona de casa, ele inaugurou
esse ano o supermercado Sempre Bom, ali na Avenida Central, quase em frente ao Aquece original. Como surgiu a ideia de abrir um mercado? Bom, primeiro, ali na avenida a gente estava um pouco carente de um mercado com açougue, com padaria, com uma fruteira. Então, eu tinha necessidade de muitas vezes me deslocar até o centro ou até um outro bairro para conseguir de última hora uma mercadoria, uma dificuldade que eu tinha no domingo à tarde, à noite, faltava alguma coisa no restaurante, era aquela correria. Então, primeiramente, a necessidade surgiu do restaurante Aquece e depois os turistas também, todo mundo perguntando, né, que tinha um mercado e tal. Com a pandemia, com a chegada da pandemia, a gente sofreu muito, foi um período muito difícil, né? Já tinha os dois Aquece, os dois restaurantes. Foi um momento que em um dia foi desligado 14 funcionários. Então foi um momento assim muito difícil para mim, porque a gente vinha numa crescente e com a pandemia, como a maioria das pessoas, acabou sendo um pouco prejudicada a questão do comércio. Então, nesse desligamento desse pessoal, dos funcionários, me surgiu a ideia de ter um comércio onde ele pode ser restrito, mas durante a pandemia ele não fechou, que foi o mercado, né? Então, tinha um ponto na frente, que era um restaurante, de um amigo, de um conhecido, e ele não aguentou essa pandemia, e ele acabou fechando, que era muito voltado para churrasco, e turista não vinha, né, naquele determinado tempo. Na época do fechamento, a única coisa que estava vendendo era farmácia e supermercado. Graças a Deus eu ainda tinha um escape, uma válvula de escape que era a teleentrega. Então eu fazia preços de X popular para vender, para fazer um giro, para mim conseguir amortecendo algumas contas, algumas despesas, né? Conseguir me virar, porque eu já tinha esse histórico de teleentrega. Então, nesse meio da pandemia surgiu o projeto, no meio de toda a dificuldade, surgiu o projeto do supermercado. E aí eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a pesquisar e a gente montou ali em 24 de maio agora de 2021, foi a inauguração do mercado Sempre Bom. E graças a Deus também está fazendo muito sucesso ali na avenida, né? Tanto com os moradores que estavam um pouco carentes de um mercado maior, com mais variedades, como também com o fluxo de turistas que passam na Avenida das Hortênsias. Eu passei ontem lá, para que vocês tenham uma ideia, para comprar um iogurte e estacionei meu carro. Quando voltei tinha mais de 15 carros ali e eu anotei as placas ali. Todos os carros de locadora, ou seja, muito aluguel de temporada e muita gente que está em hotel comprando em mercado. O que acontece com esse aluguel por temporada, o pessoal acaba às vezes não tendo um café da manhã, eles procuram uma água, procuram um pão, procuram um biscoito, procuram salgadinhos e acaba engrossando o caldo ali. E qual é o próximo projeto do Josué Sempre Bom? Bom, a gente está com um projeto em andamento, começando aos poucos, porque agora no final do ano a demanda é tudo muito grande. Então, agora acredito que até final de março a gente vai abrir a terceira unidade do Aquece, que também vai ser na Avenida das Hortênsias, próximo ao mercado ali. A gente vem com uma demanda muito grande e precisa de espaço físico. Então a gente está abrindo, vai abrir a terceira unidade até março, a gente vai abrir a terceira unidade, o terceiro Aquece, que vai ser bem próximo ali da avenida. Para terminar, José, eu sei que você tem um apoio muito importante da sua esposa nos negócios aí. Por favor, fique à vontade. Graças a Deus eu tenho a Marta, minha esposa, e hoje ela administra o restaurante do centro, o Aquece do centro está por conta dela, e tem se saído muito bem. Tem sido meu braço direito e tem me ajudado bastante nessas realizações que a gente está conseguindo. Histórias do empreendedorismo gramadense. Josué Sempre Bom, 31 anos, indo para o terceiro restaurante, um supermercado. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acompanho a Gramado TV,
Sempre que eu posso eu estou dando uma olhada, porque a gente também precisa prestigiar o pessoal daqui de Gramado. Claro que a cidade está crescendo, quem vem hoje veja Gramado fica deslumbrado de tamanha beleza, mas tem muita gente que, principalmente na minha época e na época de tantos outros empresários, que batalhou muito para que Gramado se tornasse o que é hoje. Então eu fico muito feliz pelo teu programa, por ele trazer de volta a raiz, a essência do bom atendimento, a essência do gramadense. Eu estou muito feliz, muito grato de estar hoje aqui nessa oportunidade. Eu que agradeço. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7 da noite, aqui na Gramado TV. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro.